2 Pedro capítulo 2, leitura nossa dessa manhã, 2 Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram vários, ou melhor, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e recebeu o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir do erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, pois melhor fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal.
Louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro, temos procurado ler, meditar e nos alimentar dessa palavra, debaixo de uma direção que é advertências contra o engano. Pedro escreve esta carta às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, assim como a primeira carta, e nessa carta, me parece que a ênfase de Pedro é alertar a igreja daquela época para os enganos. Que engano? O auto-engano, que é o engano do nosso próprio coração, o engano dos falsos profetas, o engano do inimigo, de Satanás. E em cada capítulo vamos tentar ver o que nós podemos aplicar acerca desse engano que nós precisamos vencer todos os dias, muito mais nesses dias que estamos, porque 2 Timóteo, capítulo 3 ou 4, fala sobre os últimos dias, e fala que os últimos dias, uma das marcas, que o Senhor Jesus também falou em Mateus 24, uma das marcas é o nível de engano, e não é somente aqueles falsos profetas explícitos, que nós quando ligamos na televisão percebemos que o interesse é só dinheiro, o interesse é só manipulação, mas também o auto-engano do nosso coração, de querer nos levar a viver uma vida morna, uma vida sem plenitude de Deus, ou o engano daqueles falsos profetas mais sutis, aqueles que não falam grandes coisas ruins ou um engano muito visível, mas os falsos profetas que nos falam o que nós queremos ouvir, que nos falam aquilo que nos agrada, aquilo que nos deixa muito confortáveis, nos sentimos melhores e achamos, só pode ser de Deus, ele está falando tudo que me faz tão bem, e aí são falsos profetas. A Bíblia diz, amado, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A Bíblia diz que, se possível, os eleitos seriam enganados. Ou seja, o Senhor Jesus, quando fala dos últimos dias, o tempo todo ele falando aos seus discípulos, ele diz aos seus discípulos: ninguém vos engane, ficai apercebidos, desperta. Ou seja, cada dia precisamos estar mais cheios do Espírito da verdade, o Espírito Santo, para não cairmos no auto-engano, no engano desse mundo, no engano dos falsos profetas. E aí, no capítulo 2, Pedro ensinando, exortando e alertando a igreja para que a gente não caia no engano. Em primeiro lugar, Pedro fala que precisamos perceber os falsos profetas e os falsos ensinamentos que chegam até nós. E é interessante porque Pedro está dizendo aí no versículo 1, no meio do povo surgiram falsos profetas. Isso aí todo mundo sabe. Mas ele fala assim, também haverá entre vós falsos mestres. Pedro está olhando para a igreja e falando, entre vocês vai surgir, entre nós vai surgir falsos profetas, pessoas guiadas por um outro espírito, no meio da gente. O apóstolo Paulo, quando ele se despede de algumas igrejas em Atos, ele fala, olha, entre vocês surgirão falsos mestres, que vão arrastar a muitos. Porque o falso profeta, ele tem um poder incrível de argumento, ele tem uma boa oratória, até porque para você ser bem enganado, a pessoa tem que ser bem inteligente, bem carismático. Cuidado, para você não acreditar ou seguir pessoas simplesmente pelo carisma, pelas palavras que mexem com as suas emoções. Então nós precisamos entender, para ser livre do engano, nós precisamos perceber falsos profetas, falsos ensinos. Pedro fala, eles vão surgir a ponto de negar o quê? O Senhor, ou seja, o domínio do Senhor Jesus na nossa vida. Quando começamos a criar um evangelho que vai de acordo com as nossas vontades, nós estamos negando o Senhor Jesus. O evangelho é Jesus governando a nossa vida. E é Jesus em toda a sua palavra, em toda a sua verdade. Nós vivemos um tempo onde hoje as pessoas pegam a Bíblia. É óbvio que isso sempre aconteceu na história da igreja. Mas isso, pelo acelerar do relógio para a volta de Jesus, isso hoje se multiplica. E por causa da tecnologia, esses ensinos enganosos, eles alcançam o mundo inteiro rapidamente. Onde as pessoas usam a Bíblia para se defender de qualquer nível de pecado. Elas usam a Bíblia. E nós precisamos vencer isso na nossa vida também. Porque podemos interpretar a Bíblia de uma maneira que ela se encaixe justamente com o que a gente gosta, com o que a gente quer. Se o que a gente segue do Evangelho é apenas a parte que a gente gosta, não é o Evangelho que estamos seguindo. Nós estamos seguindo a nós mesmos.
o Evangelho confronta, o Evangelho purifica, o Evangelho nos humilha para que o Senhor seja exaltado. Em segundo lugar, nós vamos vencer o engano, não apenas percebendo os falsos profetas. Em segundo lugar, nós vamos vencer percebendo o nível de tolerância ao pecado. Quando estamos tolerando o pecado na nossa vida, ou quando as pessoas que estão ensinando, elas toleram o pecado. O versículo 1 e 2 diz assim, que eles se introduzirão dissimuladamente, heresias destruidoras, e o versículo 2 de 2 Pedro 2 diz, muitos o seguirão em suas práticas libertinas. O caminho da verdade será infamado. E aí, o versículo 13 diz assim, eles vão receber injustiça por salário da injustiça que praticam, porque eles consideram prazer a luxúria carnal em pleno dia. Eles vivem nas suas próprias vaidades, no seu próprio pecado. Amado, como que eu sei que o ensino que eu estou ouvindo ou estou tentando acreditar é um engano? Quando aquilo me leva a tolerar o pecado, em qualquer nível. O texto fala de imoralidade, o texto fala de avareza, amor ao dinheiro. Como as pessoas, elas são infiéis a Deus, por causa do amor ao dinheiro e adoração a mamon. Como as pessoas se entregam à imoralidade e todo tipo de prática imoral, mesmo estando em ambientes onde a palavra de Deus está sendo ensinada, por causa desse nível de engano. O engano nos faz nos sentir confortáveis vivendo uma vida no pecado. O engano faz isso, é um espírito, e é um espírito que vai aprisionando nosso coração, a ponto da gente chegar um momento e achar que o que a gente faz não está errado. Isso é o engano. O engano, então, me leva a tolerar o pecado em vários níveis. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus fala a uma igreja que o pecado deles era tolerar Jezabel. Jezabel é um espírito de rebeldia, é um espírito de iniquidade, de impureza, de manipulação, e muitas vezes nós toleramos. Quando a gente começa a perceber o pecado ao nosso redor, às vezes nós não praticamos, mas a gente começa a tolerar, dizer, não tem nada demais, Deus ama todo mundo. Começa a usar textos fora do contexto, porque Deus ama todos, mas Deus não tolera o pecado. O texto vai falar disso. Inclusive, o texto vai falar aí que se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, se Deus não poupou o mundo do tempo de Noé, várias vezes o Novo Testamento vai fazer essas comparações. Por que Ele vai poupar você e a mim? Por que Ele vai poupar essa geração que está pior do que a geração de Sodoma e Gomorra? Está pior. Sabe qual outra geração foi pior? A dos tempos de Jesus. Jesus falou que se os milagres que fossem feitos, foram feitos em Cafarnaum, fossem feitos em Sodoma, Sodoma teria se arrependido. Nós vivemos o tempo onde o nível do pecado cresceu absurdamente, e se nós não estivermos cheios da palavra e do Espírito Santo, nós vamos tolerando isso na nossa vida e nas pessoas. É óbvio que a Bíblia não manda a gente ser intolerante e agressivo com ninguém, mas nós precisamos ser esclarecidos em nosso coração, de viver a verdade, e de quando vê o engano, o pecado na vida ou na mídia, nós precisamos ter a clareza, uma alma que percebe e que se angustia com isso. O texto fala no versículo 8, que o justo Ló, quando via e ouvia o que acontecia entre os que habitavam com ele, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Amado, quando a gente está andando na verdade, a nossa alma vai se angustiar diante da iniquidade que a gente ouve e que a gente vê. Quando chega para nós vamos nos angustiar. Não é porque nós estamos com preconceito, não, é porque nós estamos em Cristo. A nossa alma rejeita aquilo naturalmente, porque a verdade está em nós. Terceiro lugar, vencemos o engano contrariando a ficção e o misticismo ao nosso redor, percebendo que tem muito ensinamento, que tem muito conceito que as pessoas vivem e acreditam, que são puramente misticismo e ficção. A gente vence o engano quando a gente percebe o que é místico, o que é ficção e o que é palavra de Deus de fato. Olha o versículo 3, diz aí, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras
fictícias. O que são palavras fictícias? Que não são verdadeiras, que não são bíblicas. O que é misticismo? Misticismo é uma fé, mas sem base bíblica. É uma fé sem fundamento bíblico. Então as pessoas hoje têm alguns tipos de conceitos de guerra espiritual, alguns tipos de conceito de bênção, alguns tipos de conceito de Deus falou comigo, que são meramente ficção, que são meramente misticismo, porque Deus, Ele fala com a gente, porque Deus nos ensina sobre guerra espiritual, a Bíblia fala o tempo todo, e o Espírito Santo vai nos mostrar, mas nós andamos por fundamento bíblico, nós não andamos por ficção e misticismo. Nós não ficamos apavorados quando alguém chega para a gente e diz, algo está acontecendo na tua vida errado, porque fizeram um trabalho, porque tem um encosto. Nós não andamos nessa verdade, nós andamos na Bíblia. A Bíblia diz que nós precisamos viver em Cristo e não dar lugar ao diabo. Se você não der lugar ao diabo, ou seja, viver uma vida de obediência a Deus, o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá de vós. Alguém pode fazer algo contra nós, mas se nós estamos em Cristo, nada nos causará dano algum. Mas a linguagem mística evangélica, a linguagem fictícia entre muitos que se dizem evangélicos, produz nas pessoas um medo irreal, uma dependência daquele líder que ele é o ungido, que vai resolver e orar por você, e se você sair da igreja dele, você está debaixo de maldição. Isso é ficção e misticismo, isso é engano. Nós precisamos andar na palavra, nós precisamos ter aliança sim com a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos sim de pastores que cuidem, que nos orientem no Senhor, mas o que nos guarda é o sangue de Jesus, o que nos mantém firmes é a palavra de Deus praticada na nossa vida. Não são ficções, misticismos, objetos ou óleo que vai resolver a nossa vida, não é se você der uma oferta, aí sim Deus vai mudar a tua vida. Isso é fazer comércio de vós, o texto está dizendo. Imagina que ele falou isso há 2000 anos atrás. Pessoas que manipulam a fé dos outros através de falsas profecias, dizendo a você que você precisa andar com ele, porque ele vai te dar toda a orientação, porque ele é o ungido. Sabe que a palavra ungido é a palavra Cristo, né? Quando a Bíblia fala que virão falsos cristos, não está falando de gente apenas que imita dizendo que é Jesus, está falando dos falsos ungidos. Eles dizem que eles têm a unção, que eles resolvem, aí eles fazem cultos onde eles expulsam demônios e diante do público para mostrar que eles são poderosos, e depois tudo que eles falam as pessoas têm que ouvir, ou seja, eles querem controlar a vida das pessoas. E eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de uma tendência que está espalhada em muitos lugares, e nós precisamos vigiar isso, nós precisamos andar no espírito da verdade. A nossa fé tem que ter fundamento bíblico, nós precisamos discernir a guerra espiritual biblicamente, nós precisamos ouvir Deus, e Deus fala, mas sempre com a palavra de Deus como nosso fundamento e raiz. Nós precisamos nos alimentar da Bíblia diariamente, porque ela é o nosso alimento diário, e nós não precisamos andar guiados por profeta. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Deus usa pessoas com dons proféticos, às vezes para confirmar, para testificar, mas o nosso centro é Jesus. Cristo é o centro da nossa vida, do nosso coração e da nossa teologia. E em terceiro lugar, amado, ainda o versículo 15 que eu não li, falando sobre misticismo, ele fala, abandonaram o reto caminho, se extraviaram como Balaão. Somente esse exemplo antes aqui, porque Balaão é um exemplo do Antigo Testamento, lá no livro de Números, que diz que ele era um profeta, e que contrataram ele para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguia, mas ele foi a si mesmo. Nós às vezes somos teimosos, e o que Deus usou para repreendê-lo? Uma mula. Deus falou através da mula, e parece que o pior não é nem Deus usar a mula, o pior é a mula vencer o profeta no argumento, o pior é o profeta ser vencido pela mula, porque a mula falou, olha, eu sempre te servi muito bem, você não sabe? Agora você está me agredindo aqui? E o profeta, por que o profeta perdeu o discernimento? Por causa do amor ao dinheiro. O texto fala, o amor ao dinheiro faz as pessoas deformarem a sua visão da verdade. E aí, Balaão não tinha como amaldiçoar o povo de Israel, só tinha uma maneira, ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo é de Deus, mas tinha uma maneira. Ele conseguiu? Conseguiu.
ele deu a dica, ele manda as mulheres moabitas para contaminar, para entrar lá, manda porque eles vão se prostituir, e eles se prostituindo, a proteção de Deus sai deles, e foi isso que aconteceu. Então, amado, o que nos guarda não é um misticismo, o que nos guarda não é fazer alguns rituais ou objetos para dentro da nossa casa, porque isso vai guardar e proteger. O que nos guarda é uma vida de obediência com a palavra de Deus, é uma vida de aliança com Deus. Isso protege você, porque Satanás não tem medo de você ou de objetos. O que Satanás teme é Cristo em nós. Em terceiro lugar, então, nós vencemos o engano também com uma vida de submissão. Não, agora é o terceiro mesmo. O segundo, porque eu falei assim meio embolando, né? Em terceiro lugar, nós vencemos o engano através da submissão e da obediência com sabedoria às autoridades espirituais. O versículo 10 e 11 vai falar aí, amado, que esses falsos profetas e esse espírito do engano faz com que as pessoas se tornem rebeldes. Versículo 10, eles menosprezam o governo, se tornam arrogantes e não temem difamar autoridades superiores. Quando a gente percebe que o nosso coração não quer prestar contas a ninguém, que a gente é o dono da verdade, que a gente não precisa de pastor, isso é espírito de engano. Isso é esse espírito que aqui Pedro diz, que a carta que Judas, que não era os Iscariotes, que escreveu aquela cartinha antes do Apocalipse, também diz que todo rebelde, todo insubmisso, ele está debaixo de um espírito de engano. A Bíblia nos ensina a viver em submissão uns aos outros. Nós temos aliança, nós prestamos conta. Então o engano nos leva a achar que nós somos os pastores de nós mesmos, que nós não precisamos de ninguém para poder prestar contas. Quem não presta conta se torna irresponsável e está aberto ao engano. A igreja de Jesus, ela tem uma aliança, ela tem autoridades que o Senhor estabelece. A autoridade espiritual não controla a nossa vida, mas ela serve como uma referência, uma direção, e nós precisamos pensar nisso, a submissão. E em último lugar, nós vencemos o engano quando a gente decide não voltar mais aos pecados que já cometemos. Não voltar mais. O texto diz aí, irmãos, que pessoas que já escaparam deste mundo, versículo 20, depois de escapar das contaminações, e através do conhecimento de Jesus, se deixam enredar de novo. Algumas pessoas têm uma teologia que dizem, não, se eu conhecer o Senhor, se eu estiver com o Senhor, jamais eu perco aquilo que eu ganhei. Mas o texto bíblico está sendo muito claro, que nós podemos conhecer, andar, largar algumas coisas e voltar àquele engano. E Satanás, ele vai trabalhar isso. Ele vai muitas vezes semear no nosso coração que precisamos ser tão radicais assim, que o evangelho pode ser vivido de uma maneira mais light, de uma maneira mais flexível. O texto está dizendo, aqueles que voltam e são enredados, percebe isso? Satanás vai nos enredando, pensamentos, sugestões, desejos, e aí nós vamos confundindo isso até com Deus está abençoando. Nós voltarmos de novo aos pecados que nós já abandonamos, o último estado se torna pior do que o primeiro. E o texto é muito forte quando ele fala que o cão volta ao vômito e a porca lavada volta a se revolver no lamaçal. Ou seja, quando a gente começa a voltar a pecados antigos, voltar a práticas antigas, certamente o engano está tocando a nossa vida. Nós precisamos vencer o engano, tomando uma decisão de não retroceder mais, em nome de Jesus. Seremos tentados, teremos momentos às vezes até de tropeços, mas o temor de Deus nos levante rapidamente e não permita que a gente retroceda a pecados, seja pecados da maledicência, do orgulho, da amargura, falta de perdão, aquelas áreas frágeis que cada um de nós temos que lutar em cada nível, mas nós precisamos decidir, para não cair no engano, não voltar àquilo que nós já praticamos. Quando o texto fala que o último estado é pior do que o primeiro, porque muitos que se desviam ou que deixam de congregar, eles se tornam mais obstinados, mais insensíveis, eles têm muitos argumentos, até bíblicos, para permanecer no estado que estão. Ou seja, é pior às vezes porque é mais difícil, mas para Deus não há nada impossível. Se essa palavra está chegando até você, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça,
para que a gente se levante contra todo engano na nossa vida e ao nosso redor, e a gente decida viver uma vida na verdade, uma vida na cruz, uma vida de obediência e de santificação progressiva e contínua para a glória do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém.